Olá, muito bom dia, você amado e amada do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu coração desde o momento em que você abriu os seus olhos. E junto com esta paz, com esta alegria, haja sempre a gratidão, porque a gratidão agrada o Senhor. Que você já tenha sido grato ao Senhor pelo café da manhã, pela noite de sono que você teve, pela cama que Deus te deu, pela casa, pela família, pelos filhos, pelo trabalho, pela salvação, por tantas e tantas bênçãos que muitas vezes não nos lembramos de sermos gratos ao Senhor. E principalmente, estamos vivinhos da Silva. Estamos vivos. O Senhor permitiu de novo a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Hoje, quarta-feira, 25 de outubro de 2023, Minutos de Sabedoria compartilha mais uma mensagem com o seu coração, para você refletir, pensar, analisar e mercê e graça na orientação do Espírito Santo, na sabedoria da palavra, alcançarmos lições, praticarmos lições para a nossa vida pessoal, emocional, financeira, nossa vida física, mas também a nossa vida espiritual. O tema que Minutos de Sabedoria compartilha com você nesta manhã é a Torre de Babel sobre Israel. A Torre de Babel, ela sempre foi um tema de muita especulação e curiosidade por parte de muitas pessoas. Após o dilúvio, Deus ordenou que que o povo se espalhasse, povoasse toda a terra. Gênesis 9:7. Contrariando a ordem do Senhor, aquela população, ela resolveu se unificar e edificar, começaram a edificar uma cidade na planície de Sinar, na Suméria. E é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio. A cidade foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Ereque, Acade e Calné. Junto com a cidade, então, o povo unido no mesmo propósito, eles começaram a construir uma torre, e lá no texto onde nós vemos uma expressão muito interessante e significativa que é: cujo cume toque os céus. Ou seja, eles estavam imbuídos de construir essa torre para chegar até o céu. Curiosamente, esta expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento. É um nome popularmente adotado quando se refere à Torre de Babel. É claro, amados e amadas, que muita coisa poderíamos falar acerca da Torre de Babel. É um assunto que nos dá vasta interpretações e poderemos extrair assim muita coisa para a nossa vida nos dias de hoje, quando se fala da Torre de Babel. Porém, o sentido hoje, Minuto de Sabedoria, quer trazer algo significativo, usando essa história, este paralelismo, esta parábola, para edificar, através de uma lição, os nossos dias de hoje. Por desobedecer a Deus, o texto de Gênesis 11:5 diz o seguinte: diz que Deus desceu para ver a torre que os homens estavam construindo. E quando Deus viu a ambição, o orgulho e tantas coisas que o homem estava fazendo e que não haveria limite para o homem, Deus então traz um juízo para aquele povo. Lá em Gênesis 11:7, nos mostra esse juízo, que diz o seguinte: eia,
desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Vamos parar um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. A sabedoria que vem do alto é muito importante, e um minuto apenas pode fazer tanta diferença em nossa vida. Nesta guerra contra Israel, nós temos visto tanta coisa, e uma delas tem nos chamado a atenção, que são as reuniões da ONU, Organização das Nações Unidas, que de organização muitas vezes não tem nada. Eles se reúnem a cada 5, 6 dias, ou 2 ou 3 dias, eles têm feito reuniões constantes. Mas se todos esses países que fazem parte da ONU, eles estivessem imbuídos do mesmo propósito, ou seja, levar ajuda àquelas pessoas que estão sofrendo as consequências da guerra, parar a guerra, levar alimentos, remédios, água, enfim, tanta coisa que é necessário. Se todos estivessem imbuídos deste mesmo propósito, com a potência que é cada um desses países, principalmente os países do grupo chamado G20, que são os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, se todos estivessem imbuídos desse propósito e quisessem fazer isso, a guerra já teria terminado. Os conflitos teriam sido solucionados e muitos inocentes não teriam morrido pago com a sua própria vida. Acontece que não tem sido assim. Nós percebemos que quando eles se reúnem, primeiro, como na Torre de Babel, um não entende a língua do outro. Eles precisam colocar os foninhos de ouvido e há uma tradução simultânea de cada língua que é manifestada pelos seus representantes. Qual a lição que nós poderíamos extrair disso tudo? Nos dias de hoje, quando trazemos para a nossa realidade, aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, você percebeu que a Torre de Babel está instalada em todos os segmentos da nossa sociedade? Na política, lá no governo, nos meios econômicos e financeiros. Há uma Torre de Babel instalada desde aquele tempo. As pessoas discutem. Quando você entra e vê, então, a tal famosa CPI, tendo dois lados, de posição e oposição, aí que você se lembra da Torre de Babel cada vez mais. Então, a lição que Minutos de Sabedoria nos traz nesta manhã é muito significativa. De que quando nós estivermos passando por aflições, porque Jesus disse que nós passaríamos por aflições, quando eu e você estivermos passando por uma batalha espiritual, por uma guerra, por uma dificuldade, por circunstâncias difíceis, nós precisamos prestar muita atenção ao nosso redor. Nessa Torre de Babel que acontece ao nosso redor. E tomarmos uma posição correta para solucionar e encontrar uma saída para o nosso problema. E qual é esta primeira atitude que devemos ter? Claro, buscar a sabedoria que vem do alto. No livro de Romanos nós encontramos uma joia raríssima. Nós encontramos uma resposta extraordinária para toda e qualquer necessidade que temos na nossa vida. Pois o texto nos diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o primeiro passo. Buscar o trono da graça. Porque o salmista também nos disse lá no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Entra no teu quarto, fecha a porta, busca o Senhor em secreto, o trono da graça, e Ele te recompensará. Ele vai apontar para você quais são as pessoas, quais são os lugares, quem você deve procurar, quem é que vai ter uma palavra que vai te edificar, que vai te levantar, que vai te reanimar. Ele é que vai apontar quais são as pessoas que têm os recursos e a logística que você precisa para resolver o seu conflito, a sua situação. Quem a mulher do fluxo de sangue procurou? Quem Jairo procurou para resolver o problema da sua filha? Não foi Deus que indicou a Elias que fosse na casa da viúva para fazer o milagre? Não foi Deus que indicou para a viúva que procurasse o profeta para ter uma resposta? Todos os personagens que encontramos na palavra de Deus, que procuraram em primeiro lugar o Senhor, tiveram a sua resposta. Então, em primeiro lugar, temos que entrar pelo sangue de Cristo no trono da graça, no Altíssimo. É lá que nós vamos encontrar a resposta. O Espírito Santo, que intercede por gemidos inexprimíveis, vai nos ensinar, vai nos conduzir nesta oração, vai nos interceder por nós. E quando nós terminarmos esta oração, Ele vai confirmar na sua palavra e Ele vai nos dar a direção. Ele vai trazer no nosso coração, na nossa mente: ei, procure fulano de tal. E muitas vezes, por incrível que pareça, a resposta e a pessoa está grudadinha ao nosso lado e nós não enxergamos. Ou muitas vezes nós temos que dar alguns passos e procurar a pessoa certa no lugar certo. É ela que tem, porque foi enviado por Deus e Deus é que deu a esta pessoa o intuito, a ordem para nos ajudar, o recurso que muitas vezes estamos precisando em todas as áreas da nossa vida. Então, precisamos parar e pensar e prestar muita atenção. A partir deste momento, a partir desta mensagem, todas as vezes que você ouvir uma informação acerca da guerra de Israel, que esta mensagem Torre de Babel desperte um sininho na tua mente e faça você prestar atenção. Onde e com quem está a solução do teu problema? Onde está o recurso? Numa área de saúde, muitas vezes, o Senhor vai usar uma pessoa para você fazer aquele exame, aquela cirurgia, trazer um diagnóstico correto. Muitas vezes na área financeira, o Senhor vai tocar no coração de alguém para te dar uma oferta, para trazer um recurso para você. Aquilo que você precisa para solucionar o teu problema. Mas você não pode ouvir a Torre de Babel. Você não pode estar no meio e se envolver com a Torre de Babel, que está em todo lugar, em todas as áreas da sociedade. Não. É o trono da graça. É o Espírito Santo de Deus que vai apontar, que vai te dar um nome, que vai te dar uma saída, que vai te mostrar um lugar, enfim, que vai te conduzir à vitória que você precisa.
para eliminar esta guerra, parar esta guerra e você passar para o outro lado da situação. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, possa te trazer lucidez nesta palavra, nesta manhã. E que ao invés de você ficar amargando esta batalha, com medo desta batalha, fugindo desta batalha, que você levante o seu rosto, que você levante os seus olhos, olhe para os céus de onde vem o nosso socorro, busque o Senhor, que tem graça e misericórdia, em tempo oportuno para nos ajudar, e que você encontre já no dia de hoje a sua vitória. Que o Espírito Santo de Deus, realmente que não falha, que é fiel, que cuida de nós, que nos ensina, que fala conosco, enfim, que está à nossa disposição, não fora de nós, dentro de nós, habita em nós porque somos casa espiritual. Não temos como perder esta batalha, é promessa do Senhor. Que Ele possa te dirigir, te levar ao lugar certo, a resposta correta, e você cantar o hino da vitória, glorificando e exaltando o nome santo e bendito do Senhor. Deus abençoe você, rica e poderosamente, cantando o hino da vitória em nome de Jesus.